Olá, seja bem-vindo ao Observatório e Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins. Meu nome é Cristiane de Holanda e nós estamos no painel de especialistas, hoje com uma especialista numa área fantástica da vida, que todo mundo precisa exercitar um pouquinho mais sobre ela, que é a palhaçaria. Nós temos aqui conosco Carla Conká. Carla, seja muito bem-vinda ao programa Painel de Especialistas, porque trabalhamos com especialistas em todas as áreas. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E se vocês não conhecem a Carla Concassi, que eu duvido, né? Então eu vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre a história da Carla Conká, o que ela já fez, o que ela já trabalhou e assim, qual é a especialidade dela. Então a Carla Conká, ela fundou um grupo no Rio, e aí a gente está fazendo uma entrevista aqui, Palmas, Tocantins, Rio de Janeiro, tá? Só para vocês poderem se situar também. E a Carla Conká, ela é incentivadora de sonhos, filha, mãe, atriz e palhaça. Ela é professora, dramaturga, diretora com recorte de gênero na palhaçaria, feita por mulheres, cofundadora e integrante desde 1991 do primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil. E vocês vão entender como é que isso é importante, chamado As Marias da Graça, do Rio de Janeiro. Idealizou também e organiza, junto com o grupo, o primeiro festival de mulheres palhaças do Brasil. Esse monte de mulher palhaça, festival internacional de comicidade feminina também. Ela é facilitadora das seguintes oficinas da Casa da Palhaça. Onde botei o meu nariz? Bota a palhaça para fora. Parto de mim, que são oficinas mistas de criação de números. E ela também é facilitadora de um projeto de oficina de palhaçaria para as mulheres que são vítimas de violência doméstica através do ponto de cultura do grupo. Ela também idealizou, junto com a Ana Borges, uma oficina online de dramaturgia, dramaturgia na palhaçaria, e é importante que a gente vai conversar sobre isso também, sobre a perspectiva de gênero e de diversidade. Realiza, através da técnica da palhaçaria, um trabalho de integração de afetos com Lígia, que nasceu com síndrome de Down, e, a partir desse trabalho, criou um projeto chamado Síndrome de Clown. Eu sou clown, ela é Down. Somos síndromes. Esse projeto virou um documentário produzido pelo canal Futura, com direção de Norland Silva, e como diretora também, ela possui mais de 50 espetáculos já realizados e cenas dirigidas por todo o Brasil. E por outros países, que eu não me engano também, né? Ela colaborou na criação de outros cabarés de palhaças, as Manicômicas, em Florianópolis, as Teodoras, em Porto Alegre, Fora da Casa, em Garibaldi. Escreveu alguns artigos em parceria com Ana Borges e está como artista palhaça entrevistada no capítulo Palhaços, Multiplicidade, Performance e Hibridismo, de Lili de Castro, onde fala um pouco da sua vida artística como palhaça, se mistura com a sua trajetória na história da palhaçaria feita por mulheres no Brasil. E ela também já participou de outros filmes que são chamados Adoráveis Paspalhas, de Ricardo, eu vou ter que repetir. Ricardo Crane, é isso? Eu acho que Crane. E Nós Palhaças, de Melise Fermiot e Getúlio Ribeiro. Então me corrija se eu falei alguma coisa que não foi, mas eu quero que você seja muito bem-vinda, Carla, para o nosso painel de especialistas que vai tratar sobre esse tema do corpo, né? O corpo e os usos do corpo. E quem é que pode gargalhar? Essa é a pergunta fundamental do nosso programa. Quem tem o direito de gargalhar? Quem é que pode? Então, sejam muito bem-vindos. E isso aqui não é um programa que você possa perder. Se você ainda não entendeu por que a gente está fazendo um programa sobre isso, fica aqui que você vai entender um pouquinho mais. Eu sou uma mulher negra, estou de cabelos soltos, colar azul, brincos azuis, blusa rosa, batom rosa e uma parede branca atrás de mim. Eu passo a palavra agora para a Carla Conká, acrescentar aquilo que é mais importante no currículo dela, porque eu sempre falo que o currículo vai desde os primórdios das múmias até o filho que ainda não nasceu, né? Das coisas que nós ainda iremos realizar. Fala um pouquinho mais de você e faça a sua audiodescrição para a gente, tá bom? Seja bem-vinda, Carla. Obrigada.
Eu sou Carla, uma mulher branca. Eu estou com uma blusa branca com um colar de coração. Eu tenho um óculos vermelho no meu rosto. Estou com o cabelo preso. Atrás de mim tem uma parede branca com uma estante com os meus livros, os livros da minha vida. E aí estão livros que eu gosto de estudar espiritualidade e livros de teatro e palhaçaria. É isso. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro falar sobre o que eu faço, sobre a trajetória. Eu acho que realmente é um recorte histórico muito grande no Brasil, né? E foi muito interessante ouvir você lendo, porque quando me pedem para fazer, eu quero um mini currículo, eu nunca sei falar muito de mim, sabe? Eu não sei falar de mim, assim. Eu faço as coisas, eu não falo delas, sabe? Assim, de mim, né? Eu falo das coisas que eu faço, mas não de mim nelas, né? Integrada nelas. E aí, esse é muito difícil. Eu nunca sei que parte que eu pego, ou eu nunca sei o que eu vou falar. E aí, enfim, aí eu faço. Aí ouvindo você, eu acho que nunca leram em voz alta. As pessoas pedem, eu mando, mas eu nunca acho que eu nunca ouvi, assim, sabe, alguém falando. E eu achei interessante, que eu mesmo fui pensando, falando, gente, como eu já fiz coisa, né? Como eu faço coisa? Nossa, é verdade. Nossa, nem lembrava, sabe? Eu fui falando, nossa, é verdade. Caramba! Enfim, é bom, né, a gente ouvir da gente também, né? Ouvir, enfim, falar da gente. É isso, a minha vida é essa. Eu virei palhaça muito nova. Eu agradeço todos os dias de ter, né, exercido, até achado essa profissão, porque eu sou atriz, desde muito nova eu já tinha escolhido ser atriz, era a minha paixão, e aí eu fui fazer escola de teatro, né, fui me profissionalizar, e todo mundo dizia que eu era muito engraçada na escola, mas na faculdade de teatro, mas eu queria ser artista dramática. Meu sonho era ser artista dramática, não era nada de comicidade, mas todo mundo dizia, você é muito engraçado, você é muito engraçado, você é muito engraçado, e eu ficava perturbada com aquilo, dizia, não, mas eu quero ser dramática. Aí, no final do ano, a prática de montagem foi Lorca, Bodas de Sangue. Eu falei, é a minha oportunidade, porque eu vou fazer um drama, né? Então, tinham duas personagens muito dramáticas, que eram as mães, que uma eu sabia que eu não ia dar conta, porque era muito demais. Mas a outra, eu falei, essa eu consigo dar conta dessa. Aí eu vou fazer o teste para ela. Decorei o texto, ela dizia, o cavalo está lá embaixo, suando, era uma coisa dramática, né? Lorca, Espanha. Decorei o texto, eu falei assim, gente, vou fazer uma cena assim, que eu vou abrir a porta de impacto, cena de impacto na minha cabeça. Aí fui. Aí eu abri a porta, assim, quando eu ia dar o texto, a porta abriu, bateu na parede, voltou e eu caí para trás. E aí lá se foi a minha oportunidade de fazer a personagem dramática. Aí o diretor falou, fez o quê? Vai fazer a criada. Eu falei, cara, eu não acredito nisso. A criada era a personagem forte também da Lorca, mas era a personagem engraçada. E nem passou pela minha cabeça de fazer essa criada, entendeu? Eu li a importância dela, porque a criada, na verdade, era praticamente a mãe da noiva. É assim, ela era uma personagem muito importante, foi a que criou a menina, né? Mas era engraçada. Eu falei, não, quero. Enfim, e foi um meu presente aquela criada. Porque ela era Enfim, foi por aquela porta que começou a palhaçaria na sua vida. Foi a sua exatamente, porta de entrada, literalmente, na exatamente. carreira. Uma observação ótima, exatamente. Foi a porta de entrada, a porta que foi e que voltou em mim mesma. Perfeito. Foi por ali que eu entrei. Porque eu fui, e aí eu fui descobrir essa criada, né? E foi um presente para mim. Porque as criadas, o que contém as criadas, né? Se a gente for parar para pensar, é o drama e é o humor. Se você for parar para pensar a trajetória, a dramaturgia das criadas nas novelas, nos teatros, é isso. É aquela vida exaustiva, é aquela vida cheia de problema, mas é a que traz a alegria para casa, é a que geralmente esconde as besteiras da menina, né? No caso as criadas do Shakespeare, a criada do Lorca, enfim,
Se você for ver na teledramaturgia, né, novela, onde acontecem as coisas mais engraçadas? É na cozinha. São com as empregadas e os chofés, os motoristas, enfim. Então, eu comecei a entender esse lugar dessa criada, né? Essa criada que tem uma participação dentro da família até a página 2, né? Porque quando elas também têm o outro lado da tragédia dentro dessa família, não reconhecimento, né? A vida escrava lá dentro, enfim, e a tristeza, né? A não importância delas dentro daquela família, que aparentemente, não, ela é da família, mas que da família é essa, né? Até a página 2. Então, eu comecei a entender esse drama e esse humor desta mulher. E aí foi um presente para mim, porque eu também tive o lado dramático dela. Então, para entender esse humor dela, eu fui ver o lado dramático dela. E para entender o lado dramático dela, eu fui ver onde estava o humor dela. Por que essa mulher ria? Né? Por que essa mulher é engraçada? De onde vinha esse riso dela? Né? Desse lugar. Né? Da onde veio o nosso riso? Da onde vem? Então, foi um presente, porque logo depois eu entrei na palhaçaria, porque uma pessoa, foi a Ana Luísa Cardoso, foi na minha escola, na Cal, e falou que ia ter um curso. Ela estava produzindo um curso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, do Guillermo Angelelli, que era um palhaço argentino. E aí a turma inteira falou, você tem que fazer esse curso. Né? Na época se falava clown, 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 né? Clown, 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 né? Não se falava palhaço. As importações tradicionais que o Brasil tem, né? Exatamente. Clown. Aí, então, vou fazer um coisa de clown lá, vou fazer negócio de clown. Clown nada mais é do que tradução em inglês de palhaço. Fui fazer o curso e aí mudou a minha vida. Porque eu me identifiquei completamente com essa técnica, porque é uma técnica, né? Eu venho do teatro, eu não sou uma palhaça de circo, né? Os circenses já usam, né, minar a palhaçaria dos circenses, enfim, então é um outro lugar, que não é um lugar de fala. Eu sou uma atriz de teatro e venho dessa técnica que foi trazida do circo para o teatro, foi transformada, enfim, foi adaptada para o teatro. Então, eu venho desse lugar do teatro, uma atriz que usa a técnica da palhaçaria para fazer rir. Né? Só que o meu grupo optou de usar o nariz vermelho, a cara branca. Né? Não são todos os espetáculos que a gente usa a cara branca, mas a gente começou com essa homenagem aos palhaços e palhaças do circo, né? Que é essa cara branca e esse nariz vermelho. E não se falava muito nas palhaças do circo. Elas existem, sempre existiram, claro, porque a mulher existe em qualquer lugar. Essa coisa assim, mas não tinha mulher. Tinha, gente. Tinha mulher. O negócio é que a gente é sempre, né, invisível. Então, a sociedade sempre dá um jeito de apagar aquela mulher ali. Então, ela passa, mas não tinha mulher musicista em tal época. Tinha, sempre teve. Não tinha mulher, tinha, sempre teve. Né? Então, assim, vai apagando a gente até que acreditam que a gente não existe. Então, é claro que existiam mulheres circenses. Talvez elas ficassem dentro daquele lugar do circo, talvez a sociedade não visse tanto, né? Porque elas ficavam dentro daquele ambiente familiar. Quando eu iniciei na palhaçaria, eu só vim saber de mulheres de circo um tempo depois, através que era a palhaça Currupita, enfim. Mas eu sou uma mulher de teatro. Então, a palhaçaria, dentro desse lugar do teatro, não tinham palhaças mulheres. Né? Não tinha, a gente não, nunca ninguém tinha ouvido falar em mulher palhaça. Né? Mas o que é isso? Que palhaçaria? Que é palhaça? Mulher não pode ser palhaça. Mulher não pode ser palhaça. E eu ouvia muito isso. Mulher não pode ser palhaça. Porque quando eu fui para esse curso que eu fiz, né, a oficina, que eu achei mais libertador, porque o que é a palhaçaria? O que é o palhaço? Ele ri dele mesmo. Ele ri do seu ridículo. Né? Se você for ver palhaço, é aquele que ri de si mesmo, é aquele que é o ridículo, é aquele que cai, é aquele que erra, é aquele que faz rir através do erro. Palhaço aí, você vai no circo, por exemplo, você vai ver várias virtuosas que você nunca vai conseguir fazer, né? Não, malabares com 10 bolinhas, não dá para fazer. Né? Andar no arame com um trapézio, não. Agora, quando um palhaço entra e ele cai, aí você fala, me identifiquei. Isso eu sei fazer. Porque ele justamente está nesse lugar.
né, do erro, que somos seres errantes, a gente erra, é inerente a gente. Então, quando eu fui fazer um curso e vi que eu podia errar e rir de mim mesma, errar e fazer o outro rir, eu falei, gente, eu quero isso na minha vida, eu quero viver isso. E a minha sorte é que eu tinha 23 anos de idade, hoje eu tenho 57. Então, meu grupo tem 34 anos, né, de existência e resistência, que é um grupo de mulheres palhaças, que não é uma profissão, né, totalmente masculina, que nós tivemos muito trabalho para poder nos inserir no mercado de trabalho, tivemos que criar um mercado de trabalho para nos inserir, porque o mercado de trabalho não queria a gente, então a gente teve que criar um para a gente poder existir. Então, assim, são 34 anos de luta, que hoje em dia, assim, né, quando as pessoas falam, ai, Carla, você é uma referência, seu grupo é uma referência, e que eu não entendia muito bem essa coisa de história de referência, que é a mesma coisa que ler o currículo. Né? Você vai vivendo, você não para pensar no que você está vivendo, você vai vivendo. Eu, pelo menos, sou assim. Né? Enfim, eu vou vivendo e talvez por eu não ter uma estrutura acadêmica na minha vida, eu não organizo a minha vida. Eu não tenho uma organização de vida, eu vou vivendo ela. Eu vou vivendo, eu não vivo ela muito na teoria. Eu vivo ela Mas na com isso não se preocupe, Carla, porque mesmo na vida acadêmica, que eu sou professora universitária, eu não faço meu trabalho para ficar computando nada. E de repente alguém me fala: olha só o que você fez. Eu falei: fiz? Onde? Como é que. Ah, tá! Então, assim, também não vivo computando nada, mas chega um dia que alguém vira e fala pra gente: olha o que você fez. Da mesma forma, olha a carreira que você construiu, Carla. Olha que maravilha. E aí, um ponto importantíssimo: quantas pessoas e quantas mulheres você tocou com as temáticas que você trabalha? Porque Sim. para você que está assistindo agora e ainda não percebeu, a gente está falando de arte, e uma das perspectivas de arte que vai problematizar, vai questionar a vida. Então, presta atenção no que a Carla falou sobre como é que ela se insere dentro da dramaturgia, que são as narrativas que vão falar da vida, dos conflitos da vida humana, das problemáticas de diversas personas que estão na nossa vida, inclusive que somos nós. E aí ela descobre uma coisa que é fundamental, que muitas pessoas só descobrem isso na sua maturidade, que a gente não precisa ser muito crítico de nós mesmos, super crítico de nós mesmos. E com aquilo que a gente faz, a gente pode levar o bom humor, ou levar a vida com mais bom humor, mas a gente passa muito tempo se criticando muitas vezes para chegar lá na maturidade e falar assim: opa, eu posso rir de mim mesmo e tá tudo bem, eu me permito errar e tá tudo bem. E aí não tem tanta ansiedade assim, não tem tanto perfeccionismo assim, geralmente muito comuns na adolescência, no ingresso na vida adulta, das cobranças do mercado de trabalho. E, queridos, é por isso que esse programa é para você, porque a gente está falando da vida e das dinâmicas e dos dilemas que a gente tem na vida. E para a gente poder começar essa conversa, a gente sempre vai falar da questão de como é que a gente relaciona essas problemáticas do corpo, de quem esse corpo é, ou quem essa pessoa pode ser, que são muito bem representadas pela Carla na dramaturgia. Então, eu vou começar com uma primeira pergunta, tá, Carla? Como é que é essa relação do corpo? O que é o corpo, para a gente poder pensá-lo através da dramaturgia? E o que significa a expressão desse corpo na vida social? O que esse corpo pode fazer? O que é um corpo e como é que ele se expressa? E quem é esse corpo que se expressa também, né? Poucas perguntas, bora lá. Sim. Então, quando as mulheres, né, começam a entrar dentro dessa palhaçaria, né, que é com uma dramaturgia, com um argumento, com uma história, né, que é um caminho diferente dos palhaços, por exemplo, tradicionais de circo, que tem as reprises, que também tem as dramaturgias, tem as reprises, tem as esquetes, né? A gente tem 2 livros aí que as pessoas entram muito na palhaçaria através desse livro, mas são os trabalhos deles, né? Muitas vezes essas dramaturgias são racistas, são misóginas. Eu fiz um trabalho junto com a Ana de leitura e um artigo sobre isso. Está tudo catalogado ali. Quantas esquetes são racistas, misóginas e homofóbicas e transfóbicas e são feitas hoje em dia, muitos ainda, mesmo a gente vivendo essa mudança, né, comportamental, mas ela ainda é muito feita.
E quando nós, mulheres, entramos nesse lugar, a gente não consegue mais se identificar. A gente não consegue identificar, por exemplo, uma dramaturgia que fala, que coloca, por exemplo, o nosso corpo como um objeto. Então a gente fala assim, quando as mulheres entram e começam a ler essas dramaturgias, né, entender, há dois caminhos para a gente. Ou desiste da palhaçaria, fala isso não é para mim, ou começa o que eu falo da dramaturgia da vingança. Ela pega aquela dramaturgia e aí ela coloca um homem para fazer aquilo que ela se sentiu ofendida como mulher fazendo. E aí é um tiro no pé. Então, assim, a gente tem ali, por exemplo, a dramaturgia que é a sonâmbula, que é uma mulher, contar rápido, mas não porque tem a ver com essa história do corpo. O que é a sonâmbula? É uma mulher sonâmbula. É um corpo que dorme. É um corpo que está ali, né, que dorme e ele está vulnerável. Então, essa mulher sonâmbula, ela tem um marido, que é o palhaço, e ela tem um outro amigo do palhaço. E aí tem uma frase clássica nessa sonâmbula que fica sempre assim, essa mulher, ela sai pela rua roubando as carteiras, sonâmbula. E o palhaço, o marido dela, fala, não se preocupe, amanhã eu te devolvo. Não pode acordar ela, porque nós não pode acordar uma sonâmbula. Não se preocupe, amanhã eu te devolvo. E a sketch vai rolando assim, ela vai roubando várias coisas, e ele fala para todo mundo, não se preocupe, amanhã eu te devolvo, não se preocupe. Até que ela encontra um palhaço, um amigo do palhaço, e aí na rúbrica tem, e aí essa mulher vai e se esfrega no palhaço, e pega corpo, né? Esfrega no palhaço, e aí bota a mão no palhaço, e o palhaço olha para o amigo, e o amigo fica assim, e aí tem toda uma rúbrica, como se objetificando ali o corpo da mulher, como se a mulher, né, quisesse alguma coisa com esse palhaço. E aí o palhaço, vítima da sonâmbula, pega a sonâmbula e vai indo embora com ela. E o marido vira e acaba assim, esquece, tá? E o marido vira e fala assim, pô, o que é isso? Tá levando minha mulher para onde? Você quer? Aquele medo do homem, né? Da traição. Que tá levando... E aí o palhaço vira para trás e fala, não se preocupe, amanhã eu te devolvo. A esquete acaba assim. Bom. Então, essa frase construída, a dramaturgia inteira que você ouve lá atrás, não se preocupe, amanhã eu te devolvo, que era uma simples carteira, que era uma chave, que era dinheiro, essa frase ela é construída para o final da dramaturgia. Ela, então, a mulher, isso é uma, para mim, eu fico tão louca com isso, porque assim, a mulher, você entende que o corpo daquela mulher foi a chave, foi a carteira, foi o dinheiro, até que virou corpo realmente. Então ela vai roubando tudo isso, e no final, aquele corpo, o cara rouba o corpo. Enquanto ela roubava a chave, carteira e tal, o palhaço vai e rouba o corpo. Então, assim, e esse lugar do corpo na mulher, ele está em quase todas as dramaturgias dentro desses livros, né? Enfim. Aí, quando a mulher vai ler isso, o que ela fala? Ou ela vai desistir e falar, não, não posso fazer isso, se essa é a dramaturgia da palhaçaria, eu não posso entrar, eu não quero fazer isso, eu não quero ser essa sonâmbula. Ou ela vai fazer a dramaturgia da vingança, que é pegar a sonâmbula e colocar um homem. Mas que também não funciona, porque se a gente fica nessa roda viva de vingança, esse ciclo não fecha, não acaba nunca, de cortar esse negócio. Eu falo, aí entra o meu papel, eu falo, gente, esquece isso. Nós somos mais inteligentes para criar a nossa dramaturgia. Nós somos mais inteligentes para dizer o que a gente quer, aonde a gente quer colocar o nosso corpo, aonde que a gente colocar a nossa fala. Se isso não serve para você, não serve para um homem também. Não serve, até porque o patriarcado, se um homem sonâmbulo pega, se uma mulher pega um sonâmbulo, esse homem acorda na cama dela, o que ele vai sair por aí dizendo é, cara, me dei muito bem, eu sou sonâmbulo, acordei na cama de uma mulher. Então, assim, esse corpo desse homem, ele é favorável. Ele pode, o patriarcado pode, ele abre as portas. Para a gente, não. Então, várias dessas dramaturgias que são repetidas é onde entra o meu lugar. O que você quer falar? Né? É muito interessante de pensar que quando entram essas mulheres, né, nessa dramaturgia, a gente ri com o outro e não do outro. Porque a dramaturgia tradicional, né, desses livros dos palhaços,
é tudo rir do outro. Então, o riso está no corpo do outro, o riso está na maneira de falar do outro, o riso está... aí você tem a gordofobia, aí você vai ter, né, o racismo, aí você vai ter a homofobia, porque isso é tudo rindo do outro, daquele corpo que está transitando. A gente não. A gente se coloca para rir com o outro. A gente convida o outro a rir. Então, a gente se coloca. Então, a palhaça gorda, ela vai falar dela. Ela vai falar daquele corpo humilhado. Então, ela vai vir ali e ela vai colocar a palhaça dela denunciando aquilo ali. Mas ela se coloca a partir dela. Ela não vai rir de um outro corpo gordo. Ela ri do corpo gordo dela, das dores dela. E aí é onde anda a criada, é onde anda o humor e a tragédia. É nesse É. lugar. E aí, Carla, isso me lembra uma outra coisa, né? Porque mesmo nessa esquete da mulher sonâmbula, mesmo a manifestação de um certo desejo dela não é porque ela quis, foi inconsciente, faz parte do pacote, então ela é levada literalmente como um pacote, né? Ela não se manifesta diretamente. E aí a gente vive, tem que lembrar bastante isso, e situar num período de pós-modernidade, onde a gente vive em disputas de narrativas. Isso nunca esteve tão em voga. E a gente está falando de dramaturgia, mas a gente está falando da vida concreta, porque a dramaturgia fala da vida, eu nem falo que imita, porque ela é a vida também. Que a arte faz parte da vida. E essa disputa de narrativa sobre quem são esses corpos, o que esses corpos podem ou não fazer, são as disputas de narrativas que nós vivemos no cotidiano, que são problematizadas dentro da dramaturgia. Esse é o ponto para você que está assistindo, pensar muito bem em como é que você está fazendo a leitura do seu dia, daquilo que te é permitido fazer na família, na sociedade, dentro do ambiente de trabalho. Que narrativas, qual é o script, qual é o seu roteiro que você pode cumprir, te é permitido, e qual é aquele script que você não pode cumprir, né? Ali não pode. Então, assim, a gente sabe que nós temos distinções em relação a esses corpos. Que corpos são esses? E como esses corpos podem se expressar. Então, assim, para ficar bem claro para quem está assistindo, a expressão do corpo ele muda de acordo com algumas variáveis que a gente chama de interseccionalidades, que seja gênero, raça, etnia, formato do corpo, que aí você bem falou da questão da gordofobia. Mais recentemente, a gente teve espetáculos tenebrosos de etarismo também, que são pessoas que eram discriminadas em relação à idade. Então, realmente, esse script é real, esse roteiro, essa dramaturgia nós vivemos no dia a dia, que os corpos, a expressão desses corpos mudam de acordo com essas intersecções? Totalmente, assim, porque assim, eu falo através das minhas direções, né? Através do meu espetáculo, como palhaça, com o meu grupo, né? As Marias da Graça, e falo através das minhas direções, porque eu também sou diretora e dirijo muitas mulheres, muitas, mas muitas, assim, muitos espetáculos e cenas também. E todas elas, isso que eu acho mais incrível, assim, se você for pegar uma dramaturgia dos palhaços, você vai ver que eles repetem a mesma coisa, que eles vão repetindo, repetindo, repetindo uma estrutura, inclusive de espetáculo. Tem uma virtuose, um número de plateia, e eu toco o instrumento. Então, fica naquela estrutura. Se você for no mundo das palhaças, Xane, você não tem ideia como ele é rico, porque ele fala de muitas coisas, de muitas coisas. É aí onde eu entro, porque eu estimulo a mulher a falar. Primeiro, a se entender, né? Quem é você dentro dessa sociedade, o que você quer falar para o mundo, qual é a sua necessidade de fala, que eu falo muito assim, que dentro da palhaçaria, né? A sua graça está na sua desgraça. Não tem saída. A graça está na sua sombra. Ela está ali. Porque a sombra e a luz, ó, tá junto. Então, quando você traz essa sombra para a luz, é ali que é onde você vai ver aonde você é mais engraçada. É no seu diferencial. É que a sociedade não está preparada para as nossas desgraças. A gente vive num lugar onde tudo tem que ser lindo, maravilhoso, incrível, né? É o mundo da fantasia.
né? A gente está vivendo essa coisa das redes sociais. A sociedade não quer saber das suas desgraças. Então, o que a palhaçaria faz é justamente jogar essa luz ali, jogar esse lugar, né, do que você quer falar para o mundo e da sua desgraça nesse mundo. Então, por exemplo, o corpo. Eu dirigi um espetáculo agora fortíssimo lá no Sul que fala dos CTGs. Né? Todo mundo, não sei se todo mundo sabe o que é um CTG, é um centro de tradição gaúcha, e lá existem regras muito fortes que você não pode quebrar essas regras. Uma delas é mulheres e homens. Então, não é permitido as mulheres fazerem as coisas com seus corpos que os homens fazem. Então, a mulher não pode dançar a chula, a mulher não pode fazer a dança do facão. O que a mulher pode fazer? Ela é considerada a prenda, e aí ela fica com uma saia mexendo só a saia, fica dançando com a saia. É a única coisa que a mulher pode fazer com o corpo dela. E aos homens... Lembrando que quando você vai numa festa no interior, numa quermesse, você também ganha prenda, né? Como brindes. Sim, Olha o claro. nome que se também utiliza. A gente sabe que isso são fatores culturais, mas a cultura exatamente está expressando a forma como aquele corpo é tratado, como se fosse um prêmio, um brinde. Claro, um prêmio. Só esse nome já diz muita coisa. Então, aos homens não. Os homens vai dando essa liberdade, que é a liberdade, que eu acho até muito que é a liberdade do social, né? Daquele homem que vive a vida. Porque o homem, ele vive a vida. O homem, né, se a gente for ver, por exemplo, antigamente, quando as mulheres tocavam os pianos, ou quando as mulheres, elas faziam o quê? Os saraus para dentro de casa. A mulher era pianista, mas ela não era pianista para tocar fora, ela era pianista para dentro de casa. Ela poderia ser poeta, sim, mas ela era poeta para dentro de casa. Tudo era dentro de casa. Aos homens, né, era a possibilidade da vida, de viver. Então, eles eram, sei lá, cantores, eles iam cantar para fora, eles iam, enfim, exercer as suas funções na vida. Então, eu faço muito essa analogia da coisa dos CTGs. Então, os homens lá, eles vivem, eles dançam, eles brincam. As mulheres ficam lá rodando. Pois então, essas duas palhaças, mulheres, quiseram criar o seu CTG. E aí você mexe num lugar ali bem delicado. Você está mexendo numa tradição, você está trazendo essa tradição para o humor, que também pode ser visto como elas estão debochando, elas estão rindo da gente? Não, elas não estão debochando, nem estão rindo de ninguém. Elas estão se colocando como mulheres, falando da sua própria estrutura emocional e física dentro do Rio Grande do Sul. E aí a gente mexeu num vespeiro. Eu estava preocupadíssima na estreia, preocupadíssima. Eu passei mal na estreia, porque eu estava com medo, porque eu ia vir embora para o meu país, para a minha cidade, né? Para o Rio de Janeiro. Elas iriam ficar lá, elas, né, estavam ali no Sul. E a gente fez um belíssimo trabalho, um belíssimo trabalho. Elas quiseram dançar a chula, elas quiseram usar o facão, e a gente vai narrando, colocando aquele corpo ativo, aquele corpo que é tão proibido de fazer coisas, fazendo as coisas que muitas mulheres gostariam de fazer e que nunca puderam. A gente pega o estatuto, a gente lê o estatuto em cena, o estatuto de hoje, tá? Não é o estatuto lá de trás, não. E aí são barbaridades que acontecem. Agora, uma coisa muito interessante aconteceu nessa estreia. Elas foram aplaudidas 1 minuto, porque eu tenho filmado isso, em pé, aplaudindo. Foi uma comoção, até porque não existe um CTG com nome de mulher. Nem a Anitta Garibaldi tem um CTG para chamar dela. Não tem nenhum CTG. A gente fez uma pesquisa de todos os CTGs, não tem um CTG. E eu venho trazendo nessa direção o nome das avós dela. As duas avós, materna e paterna, e materna e paterna de cada um. É lindíssimo. Então, é aí que eu falo, a gente vem dando paulada, 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 e no final a gente traz esse lugar, que não tem uma pessoa naquele teatro que não chora. Porque eu trago essa ancestralidade das mulheres, da família delas, porque é importante também dar corpo, dar visão para essas mulheres, porque nós estamos aqui por causa delas. Então, eu trago essas avós ali, e é lindo. E sempre tem, atualmente, quando elas
fazem, sempre tem um gaúcho que levanta e vai embora. E eu falo, estamos no caminho certo. Cada vez que um gaúcho levantar e ir embora, nós estamos no caminho certo. E essas meninas estão fazendo esses espetáculos nas periferias, nos lugares em que a arte não chega, que a informação não chega. Então, elas estão revolucionando o Rio Grande do Sul. Agora ganharam um edital, vão fazer uma turnê pelos Pampas, com esse espetáculo. Então, assim, lugares que eu não posso chegar, mas a minha direção chega através delas, a minha fala também chega, esse lugar, né, dessa garganta que a gente tem travada, chega também. E aí, o que foi muito interessante nesse dia, no final do espetáculo dela, que me chamou muita atenção, é que eu achei que só as mulheres viriam falar comigo, mas não, os homens vieram também, emocionados, chorando. Eu fiquei muito surpresa, Cristiane, porque assim, eu não poderia imaginar essa reação dos homens. E a gente vê como todo mundo acaba sofrido, né? Esse lugar desse machismo, esse patriarcado, para a gente né, muito pior, porque a gente acaba morta, né? A gente tira a nossa vida. Né? Enfim. Então, não tem nem comparação. Mas que também, como é ruim também para esses homens. E os homens vieram falar comigo. Eu sou esse homem que não posso entrar de brinco no CTG, porque os homens têm que tirar o brinco para entrar no CTG. Eu sou esse homem que foi proibido de entrar por causa disso. Eu sou esse homem. Então, assim, como também isso gera. Então, como que as mulheres, quando a gente fala, né, o futuro é mulher, né, eu acho que a gente está caminhando através da gente, nós mulheres, né, tão oprimidas fisicamente, mentalmente, moralmente, que a gente, essas manifestações que a gente faz, a gente acaba abrindo porta para todo mundo. Inclusive para os homens entrarem também uma frestinha. Vai, vem com a gente. Eu não tenho muita paciência para homem, não. Mas fala, tá bom, vem. Também quer mudar? Então vem comigo. Não quer dizer, fica aí, entendeu? Porque não dá, né? Um ponto que você chamou a atenção, ele é fundamental. O que a questão da palhaçaria do humor faz? Eu estou relacionando isso com um aspecto das teorias feministas que fala da questão da sororidade, da dororidade, onde elas se aproximam pelas dores, pelos erros, como a nomenclatura que você colocou, mas aí a palhaçaria vai lá e trabalha isso com humor. Quando ela trabalha com humor, na verdade, é quando ela consegue, a partir das histórias de dores que ela já teve, ela reconta essa história com humor. Ela abraça a sombra dela. Porque eu sempre acho também uma questão... Isso é um processo terapêutico, inclusive, né? Só para deixar claro. Isso faz parte do processo da saúde. Você vai na terapia exatamente para isso. Para você abraçar a sua sombra, reconhecer as suas dores, porque muitas violências a gente não reconhece, ou a gente demora muito tempo para perceber que a gente está em uma situação de violência. Então, primeiro você reconhece a sua dor, você abraça esse lado sombra também que te fez, ou de certa medida você estava naquela situação e você se responsabiliza, porque a sociedade, geralmente, a mulher também, sempre acha um pretexto para se culpar de alguma coisa, porque a sociedade impõe essa culpa. Então, você se abraça, se acolhe e aprende a recontar essa história a partir do humor. Isso é curativo. Isso é um processo terapêutico. E isso convida todas as pessoas que estão lá, não só as mulheres presentes, porque na sociedade, nós estamos numa sociedade formada por todas as pessoas juntas. E esse processo não é só para as mulheres, esse processo é para todo mundo. Mas que bom que pararam para pensar, né? Porque, assim, esse limite entre viver somente na dor ou reforçar os processos de dores, que, na verdade, é reforçar os processos segregatórios, discriminatórios, misóginos, etc., e você parar por ali, o passo que eu falo, que é fundamental para a gente trazer mudança, que é a perspectiva, sei lá, da justiça restaurativa, de outros processos, é você trazer isso para o diálogo, porque silenciamento a gente já sabe que não funciona. Então, processos de violência precisam passar por diálogo, eles precisam ser expostos, trazidos ao diálogo, conversados, para eles poderem ser sanados e que se faça uma transformação naquele ambiente. Então,
quando a gente está trazendo a Carla hoje, que é exatamente para vocês perceberem que a arte, e a arte da palhaçaria, como a Carla faz, ela faz a gente problematizar todas essas nossas questões. Então, abraça a sua sombra, abraçar a sua dor, seu processo de violência, expô-lo, não deixe isso invisibilizado. Converse, dialogue, fale sobre ele e traga isso para a transformação, que transforma você mesmo. Você aprende a construir uma nova narrativa sobre si. A narrativa que você escolhe, não aquela que foi atribuída a você, que alguém disse que você era. Você se apropria de quem você é e você mesmo conta a sua história. Como elas contaram a história de que é abrir um CTG feminino. Como é que seria isso? Como é que seria isso, né? Você entrar num padrão, mexer, né, nessa estrutura, nesse padrão tão masculino e tão fechado, né? É o que eu sempre falo, assim, essa coisa da mulher que ri, né? A mulher que ri. Eu falo muito aquela frase, né, que eu gosto muito, que uma mulher que gargalha libera a garganta de muitas mulheres. Porque existe esse sufocamento na gente, né? Nesse lugar da fala, no lugar do riso. Como é representado o nosso riso? Né? Como é que as mulheres, como é que as princesas riem? Quem são essas princesas? Né? Como é que elas riem? Aquela mulher certinha que não pode rir. Quem é que vai gargalhar? São as bruxas e as mulheres de cabaré. Então, o nosso riso, né? A bruxa sempre antes faz uma maldade, ela está ali, ela vai. Ela joga a cabeça para trás, né? Aquele riso da cabeça para trás, aquele riso delicioso, né? Que a gente sabe. É a bruxa que dá, é representado assim por ela, por essa bruxa, e está ligado à maldade, e o riso do cabaré, que também tem um riso ali das mulheres, né? Que está a serviço do homem, que está, né, a serviço desse homem, nunca a serviço dela, mas da sedução. Então, o riso da mulher fica colocado nesse lugar. Sexo e maldade. Né? Fica ali, transitando nisso. E as princesas são aquelas que riem comportadamente. É a mulher que é para casar. É a mulher que se enquadrou Exatamente, é num obediente. lugar onde foi dito que é para ela caber ali. É Qualquer pessoa que obediente. fugir desse padrão, eu não sei lidar com isso, isso é muito perigoso, e isso, na minha interpretação, não pode, ou é bruxa, ou é outra coisa, ou é debochada, ou isso vira um deboche. Não, entenda que a forma de expressão mais autêntica que um ser humano tem é a sua forma de rir. E quando a gente tenta enquadrar uma pessoa criticando o sorriso dela ou a forma como ela expressa alegria, contentamento, é de uma violência tamanha, mas tamanha, que é uma forma que até hoje muitas pessoas e muitos homens usam para enquadrar mulheres. Então, assim, aproveitando a fala da Carla, mulheres, gargalhem, porque essa é a sua assinatura no mundo. Seja você e não deixe ninguém falar que você deveria se conter para você rir. Nunca ouviu, né, Cristina, aquela frase? Tá rindo de que rir mais baixo quer chamar atenção, quer dar para ele? Quer chamar atenção? O que é isso? Né? Que nunca ouviu, às vezes até de uma mulher mesmo, porque é estrutural isso. Às vezes de uma mãe, de uma tia, de uma avó, que a gente ouve, uma irmã, né, que a gente ouve essa frase. Tá rindo de quê? Ou pior, Carla, porque a gente também escuta isso de chefes, né? Sim, chefes não, que tentam enquadrar mulheres, e geralmente são mulheres que são seguras. Elas sabem que elas são, elas sabem o que elas estão fazendo, e elas são criticadas pelo sorriso dela. Você quer tentar. Você não encontrou elementos para criticar a pessoa, você quer tentar encaixá-la, enquadrá-la, criticando a forma do corpo dela, como ela se expressa, o sorriso. O que é isso, senhor? Sim, dos homens sempre. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu ouvi essa frase, mas foi de uma mulher, foi da minha mãe, foi da minha avó. Eu falei, sim, mas existe, porque é muito estrutural, né? Essas mulheres também foram criadas dessa maneira. Se a gente for ver a foto da nossa família, a minha bisavó, não tem foto dela rindo. As irmãs da minha avó ria muito. Eu venho de mulheres engraçadas. Minha avó era muito engraçada, minha mãe era engraçada, eram mulheres que riam. Mas, assim, eu não vejo foto rindo das irmãs da minha avó, eu não vejo foto rindo da minha bisavó.
As mulheres sempre sérias, porque a gente sempre foi dividido aquilo, né? De mulher para casar e de mulher para se divertir. Então a mulher tem que ser séria. Se você não for uma mulher séria, você não vai casar, você não vai ter filho. Então a gente cresce nesse lugar. Né? Não, tem que E ser é uma uma mulher séria. loucura isso, né? Uma É uma completa loucura. loucura, é uma insanidade isso. Isso tá Você maluco. tentar encaixar. E, aliás, deixa eu mandar um beijo para minha mãe, que quando eu era criança e eu me perdia na multidão, era só esperar ela gargalhar. Falei, minha mãe tá ali. Porque ela ria alto e dava para localizar ela. Para mim, isso foi muito útil, inclusive para não me perder. Que ótima essa história. E que bom que ela não se limitou para Que nenhum bom. chefe tentar enquadrá-la de que você tem que rir mais baixo, você precisa se É. conter. Não, querida, mãe, beijo para você que não se conteve, não conteve seu sorriso, e beijo para todas essas mulheres que não precisam conter seu sorriso para dizer quem são. Assumam a sua voz que gargalha, que essa é a sua assinatura no mundo. E Assuma esse pensar, poder e ancestralidade que vem através dessa poder de fala que você se apropria, te dá segurança para ser quem você é. e pensar, né, sobre isso, como eu rio, né? Porque a forma de como você ri no mundo pode ser uma forma também de como você se expressa nesse mundo, né? De que eu rio? Eu rio de ou rio com? Né? Eu permito que riem de mim ou eu me coloco quando alguém ri de mim? Pensar sobre esse lugar do riso na sua vida, porque o riso ele é uma estrutura, né? Muito bem elaborada, né? Do que eu estou rindo? Eu sempre falo assim, observa do que aquela pessoa está rindo, porque do que ela está rindo diz muito sobre ela. Então, assim, começar a observar esse lugar, né? Tudo nosso, da mulher, é muito ligado à seriedade. Eu falo muito isso na minha aula. Pense nesse lugar da sociedade enquanto mulher. É tudo muito sério. A gente é dona de casa, a gente é mãe, então mãe não erra, dona de casa não erra. Né? Aquela moça, acho que foi no Irã, que morreu porque o cabelo saiu do véu, né? Ela estava com o véu e o cabelo saiu. Quer dizer, aquele cabelo errou, aquele cabelo se libertou daquele véu, saiu, e isso custou a vida daquela moça. Então, assim, o erro, muitas vezes, custa a nossa vida. Né? Eu trabalho muito com esse recorde de violência doméstica. Gente, uma mulher que erra, uma mulher que queima um feijão, uma dona de casa que queima um feijão, um marido que chega em casa violento, que ele fez aquela panela de feijão, vai todo em cima dela. Então, o erro para a gente é muito forte. O erro, ele está, muitas vezes, no nosso limite de vida. O A erro é gente não perigoso. pode errar. Então, assim, pensar, por isso que a palhaçaria para mim foi tão libertadora, e quando eu trabalho, eu dou oficina, muitas oficinas, dou oficina só para mulheres também, elas entram na oficina, elas falam, é uma libertação por conta disso. Você vê que o seu erro não é tão grave assim, e que provavelmente nem é um erro, é uma manifestação, apenas uma manifestação da sua vida. Então, você fala o erro, o acerto, ele descansa no erro. A gente precisa trazer esse erro para a nossa vida, sabe? De uma forma mais leve, não tão Inclusive séria. problematizá-lo, né, Carla? Porque se a gente puder analisar, e eu venho de uma trajetória que pensa nessa antropologia do corpo em várias esferas, inclusive na compreensão de como é que esse corpo se expressa, se a gente olhar para os corpos masculinos, e aí, para vocês, homens que estão assistindo, quais brincadeiras vocês continuam brincando desde lá da infância? Eu tenho certeza que você joga videogame. Nossa, agora. Agora, qual é o tempo que essa mulher teve para se permitir continuar brincando na infância? Não, lhe foi ensinada cedo que ela já tinha que assumir as tarefas domésticas, cuidar, e ela perdeu o tempo da brincadeira. Por isso que é levada, a mulher é cobrada em dobro ou em triplo, porque ela não pode brincar. Ela já desde muito cedo assumiu responsabilidade, já se torna adulta, e é, inclusive, um dos problemas, né, que geram as dificuldades de entender o universo masculino e o universo feminino nos relacionamentos de casal, porque ela não vai entender por que você está brincando, porque ela não pode brincar. Você tem permissão social, né, encaixada, que você pode brincar, você pode sair para o seu futebol, você pode sair para essas outras coisas, e ela não, porque ela tem uma carga excessiva de trabalho, que a gente, inclusive, está começando a reconhecer isso como uma economia do cuidado, porque ela fica senhora
e proprietária de administrar essa empresa do cuidado no sistema familiar, enquanto sobra tempo para você poder brincar, jogar seu videogame, fazer, ir para o seu futebol. Como é que você observa isso, Carla? Não, eu falo o tempo inteiro isso. Isso ia ser até minha próxima fala, sobre esse lugar que as mulheres param de brincar muito novas. Né? Assim, o nosso corte da brincadeira começa, né, da falta de brincadeira, começa ali na alfabetização. Eu falo que ali começa a estragar tudo. A gente começa a ter que ler e escrever, estraga a vida da gente. Porque ali, enquanto você está no jardim, maternal, você vai brincando. Quando entra, tem essa mudança, né, na escola, o recreio muda, o recreio fica menos tempo, a gente passa das brincadeiras de jogo, das brincadeiras circulares para as carteiras individuais. Então, começa ali a individualização do indivíduo, começa ali, não, já não pode, tá? O recreio já fica menorzinho, a gente vai parando de brincar. Ali na alfabetização começa, as escolas muito tradicionais, né? Enfim, né? Nas conservadoras e tradicionais. Então, ali, com 6 anos, já dá a primeira quebrada. Mas a gente vai crescendo, e aí a gente vai observando a diferença, né, dos homens brincar e das mulheres brincar. Almoço de família, né, todo mundo levanta, os meninos vão brincar, as mulheres vão para a cozinha lavar a louça. Então a gente começa ali a observar, né, a diferença ali do brincar. E aí eu sempre falo, né, você vê alguma mulher na praça jogando carta, você só vê homem aposentado ali, gente. Você não vê uma mulher jogando. As mulheres estão ou em um curso, ou elas estão fazendo a janta desse homem que vai chegar em casa, elas estão cuidando de um neto, elas estão fazendo alguma coisa. Elas não estão ali. Né? Então eu falo, mulheres, brinquem, brinquem. Né? Tragam esse lugar. Quando a gente bota essa coisa da palhaça, né? Que você vai para a sua infância muito forte ali, né? Brinca, resgata esse lugar da brincadeira, que provavelmente essa mulher parou de brincar muito cedo. E isso a gente ainda vai pensar sobre a mulher branca e a mulher preta. Enquanto a mulher branca está querendo, né, o salário igual, equidade de gênero salarial, de trabalho, a mulher preta está querendo parar de trabalhar, gente. Essa mulher preta começou a trabalhar com 5 anos de idade. Então, assim, a gente vai ter várias camadas ainda desse brincar. Né? Porque essa mulher, provavelmente, a mulher preta, parou, ela foi pega dessa família, né? Enfim, uma outra família, para vir, não, eu vou cuidar dela, cuidar dela nada. A gente vê 1000 casos aí, né? De mulheres que passaram 50 anos como escravas, enfim. Então, ainda tem essa camada, que a gente também tem que olhar para isso. Né? Não dá, eu tenho do meu privilégio, assim, a minha família é preta, minha mãe é preta, minha avó é preta. Enfim, a minha mãe começou a trabalhar com a minha avó com 9 anos de idade. Eu não precisei trabalhar com 9 anos de idade. Né? A minha avó era servente de uma escola e a minha mãe ajudava ela. Eu não precisei, né, trabalhar. Eu sou uma mulher branca, eu tenho meu lugar de privilégio. Mas, assim, a minha mãe começou lá aos 9 anos. A minha avó provavelmente também começou muito cedo, a minha bisavó também. Então, ainda tem esse lugar, desse brincar distanciado, né, que a gente vai perdendo esse lugar. Qual é o tempo de média de uma brincadeira de uma mulher negra? Qual o tempo de média de uma mulher branca? E qual o tempo de média da mulher em relação aos homens? Né? Então, assim, de pensar sobre isso. Né? Eu sempre dou um exercício na minha aula, que vai no seu álbum de família e vê a foto de criança que você mais gosta. Ou, se você não tiver uma foto, uma lembrança que você tenha. E lá você observa o seu olhar, a sua pose e o seu sorriso. A sua palhaça está lá. Né? O seu palhaço está lá. Enfim, eu sempre falo muito isso. E o que vem, né? Tem gente que fala, nossa, eu tenho uma história, eu lembrei disso, e a gente vai trabalhando na sala de aula, né? Vendo isso, e ver como essas figuras estão dentro da gente, como essa criança existe, essa criança ferida, essa criança feliz, enfim, essa criança que passou por transformações, ela está lá, né? Naquele lugar que você, antes de você colocar a sua primeira máscara, né? Que você bota a primeira máscara para pai e mãe, depois você bota para a sociedade, você vai crescendo com máscaras, então você vai esquecendo quem você é. Né? Uma aula de palhaçaria, por exemplo, ela resgata esse lugarzinho, que às vezes é um lugar que é triste também, às vezes é um lugar que tem traumas também, às vezes é um lugar, e às vezes é um lugar não, às vezes é um lugar de muita saudade. Né? A gente vai trabalhando isso só que com o riso, né? Com a alegria,
que eu escolho alegria na minha vida, sabe? Assim, por mais que dias sejam difíceis, quando minha mãe morreu, não, caramba, como é que vai ser minha base de vida morreu, assim, foi difícil, foi complicado, mas eu escolho a alegria. Eu estou sempre buscando por ela nas frestas, sabe? Porque ela, às vezes ela está ali, ela está adormecida, ela está né, escondida, mas eu procuro sempre me conectar com ela, sabe? Porque eu acho que realmente a alegria ela é cura, eu acho que a tristeza mata, sabe? Então, eu fico vendo as mulheres, né? Por isso que eu tenho essa coisa com as mulheres, tanto de resgatar essa força, essa alegria. Eu acho importante, eu acho que a gente é uma base do mundo, sabe? Está precisando muito de cura, né? Está muito difícil para a gente, assim. Então, E isso que você convido. falou, ela é justamente o processo terapêutico, seja na psicanálise, seja na psicologia, seja nas terapias integrativas. É a fala e essa retomada, essa recontação de histórias que vai te levar a uma consciência de que, peraí, quando foi que eu vesti essa máscara? Ou quando foi que eu vesti esse ponto de vista que o outro disse que eu era? Quando foi que eu encaixei isso em mim que não sai, que não desprende? Então, a gente vive ao longo da vida numa disputa de narrativas sobre quem a gente é, como deveríamos ser, como é que eu me encaixo aqui, como é que eu posso me desencaixar. Então, assim, a gente sempre tem alguém disputando essa narrativa do eu de si próprio com a gente. E na palhaçaria, pela dramaturgia que você me conta agora, você empodera essas mulheres para que elas possam reconstruir a própria história, para dar a oportunidade de se lembrarem quem são e recontar quem são a partir da perspectiva delas, dessa experimentação da vida. E aí a gente tinha até conversado, Carla, porque assim, não, eu construo a minha trajetória através da minha prática, porque eu trabalho há muito tempo com a palhaçaria. Não foi do ponto de vista acadêmico, eu falei, Carla, mas a ciência da vida é a gente dar esse norte, mesmo que seja uma teoria ou qualquer outra coisa, mas a gente sabê-lo utilizar na prática. Então, para mim, esse programa ele é fundamental para que a gente possa refletir, que a gente vai falar sobre empoderamento de mulheres, sobre feminismo, sobre racismo estrutural, gordofobia, etarismo, etc. Só que isso tudo junto é vivido, é vivenciado, é experimentado dentro da dramaturgia que a Carla traz. Quando ela vai lá e problematiza as questões de gênero dentro da palhaçaria, a gente se identifica. E essa geração de processos de identificação é para a gente poder acordar e perceber, peraí, quando foi que eu me inseri nessa narrativa aí que ela está contando? Peraí, eu posso sair? E aí a gente também, dentro dessa disputa de narrativas, quem tenta enquadrar o sorriso da mulher. Que tipo de pessoa é essa que tenta enquadrar esse sorriso? E através de que estruturas que essa pessoa tenta enquadrar esse sorriso ou esse corpo feminino? E com qual objetivo? E a gente percebe que na palhaçaria que a Carla traz, nessas problematizações que ela faz, ela consegue encaminhar essa resposta. Então, eu gostaria que você comentasse mais sobre isso. Quem é essa pessoa que tenta encaixar, que tenta enquadrar? Do ponto de vista da palhaçaria, da dramaturgia, que persona é essa que tenta reduzir, encaixar a pessoa, enquadrar o sorriso dela? Que persona faz uma coisa dessa? Enfim, pela minha trajetória, né, eu fico vendo, são várias, né? Assim, tem um pai, tem um irmão, tem o próprio patriarcado, tem uma cidade, tem um país, né? Tem um bairro, tem uma tem sempre é sempre uma coisa de fora para dentro, né? De onde você vai nascer, de onde você nasce, né? No contexto que você vai nascer. Se você vai nascer no sul, vai ser um tipo, né, de aprisionamento. Se você vai nascer no Nordeste, vai ter outro tipo de aprisionamento. Você vai nascer no Sudeste, tem outro tipo né, no Norte, enfim. A condição que você nasce vai ter o aprisionamento
ligado àquela região, né? E aí, assim, o que eu trabalho, né, o meu trabalho muito é fazer com que essas mulheres jogar luz nesse lugar, porque muitas vezes também a gente não sabe? A gente já está tão acostumado a ser desse jeito que a gente não percebe. Então, assim, sei lá, né, uma pessoa que alisa o cabelo, uma mulher negra que alisa o cabelo. Ela alisa o cabelo, porque a mãe dela alisava o cabelo, porque a avó dela alisava o cabelo. Ela nunca parou para pensar nisso. Né? Esse enquadramento, por exemplo, enquadramento do cabelo. Vou pegar um recortezinho, né? Isso sempre foi assim naquela família. Então, sempre foi assim. Ela nunca parou para pensar de uma maneira diferente. Até que, tem uma hora que ela fala, mas por que eu aliso o meu cabelo? Se ela for a fundo nisso, ela vai entender ali todo um contexto familiar, todo um contexto de sociedade, por que ela alisa aquele cabelo. Então, assim, e às vezes é de um exercício. Eu estou falando isso porque foi uma coisa prática, isso realmente aconteceu. Um espetáculo que eu dirigia da Drica, uma mulher de Floripa, ela é paulista, mas ela mora em Florianópolis, e ela tinha uma relação com o cabelo, que esse cabelo, não aceitava o cabelo, e aceitava aquele cabelo. Não aceitava o cabelo dela, assim, aquele cabelo que ela tinha. Então, é um cabelo alisado e tal. E aí, através de... fui dirigir um espetáculo dela, e aí foi um trabalho lindo, porque eu não tenho um exercício que eu faço especificamente, e ela se conectou à avó. E aí ela lembrou que a avó, para pentear o cabelo, como levava um tempo, ela às vezes ficava penteando e fazia uma comida, ia penteando e fazia não sei o quê, e numa dessa ela saiu com um pente enfiado na cabeça. Saiu na rua, esqueceu um pente enfiado na cabeça. E ela lembrou dessa história da avó. E ela riu muito. Ela riu muito. A gente riu muito quando ela conta, ela lembra essa conexão com essa avó, que tem a ver com a família dela, né? Com a história da família dela. E aí, nesse momento, eu falei, então, ok, então eu vou dirigir o espetáculo, é uma contação de história, e a gente vai contar essa história através de pentes. Então, ela conta toda a história através do pente. Então, a princesa, ela pega o pente e bota aqui. Quando é o rei, ela pega 3 pentes e coloca e vira a coroa. O ermitão, a gente colocou um bigode no pente. Então, ela pega o pente, bota aqui na frente e vira o ermitão. Toda a história é contada com pente. A gente traz, a gente mergulha nessa problemática dela. A gente mergulha nesse lugar inconsciente, mas muito inconsciente. A gente traz essa história toda para a luz. Quando eu falo da sombra da luz, a gente traz a avó, a gente traz os pentes. Resumindo, né, foi uma emoção, uma comoção, uma cura, e virou um doutorado e virou um livro. Então, existe um livro que ela conta a trajetória dela, desse meu trabalho com ela, enfim, desse acadêmica, olha, as acadêmicas da minha vida. Por causa disso, entendeu? Eu vou lá fazendo. Essa acadêmica deu um jeito de colocar aquilo na academia. Virou um doutorado com um livro e a nossa história está ali contada. Então, assim, é esse lugar que às vezes é invisível, você não para nem para pensar. Às vezes você não sabe nem de onde veio isso. Eu fui uma pessoa que conheci meu cabelo só com 15 anos de idade. Então, assim, eu, uma mulher branca, que tenho esse cabelo crespo, né, encaracolado, a minha mãe não deixava o meu cabelo. Então, eu cortava o cabelo muito, ela cortava muito curtinho, porque a minha raiz é lisa, e aí ele ficava liso, tá vendo? Essa aqui é liso. Ou então ela alisava com touca. Um dia eu fui no cabeleireiro com 15 anos de idade, a cabeleireira tinha o cabelo todo cacheado. E aí eu falei, nossa, seu cabelo é lindo. Ela falou, mas o seu é igual ao meu. Eu falei, não, meu cabelo é liso. Ela falou, não, o seu cabelo é igual ao meu. E aí ela falou, vamos cuidar dele para ele ficar. E aí eu vi esse cabelo todo cacheado, que é o amor da minha vida, meu cabelo. Mas eu só conheci ele com 15 anos. Eu nunca parei para pensar nessa história. Eu só consegui me conectar com essa história há pouquíssimo tempo por causa do movimento das mulheres pretas. Que a minha mãe já é falecida, eu não tive nem oportunidade de conversar isso com a minha mãe. E a minha mãe usava um mega liso. Então, nem o cabelo da minha mãe eu consegui saber qual é. Só quando ela estava para morrer, que a gente tirou o mega ré, cortou e eu vi o cachinho dela.
E aí eu falei, mãe, seu cabelo é igual ao meu. Isso com 52 anos de idade, 5 anos atrás. Então, assim, para a gente pensar, né, nessa dramaturgia de vida que a gente tem, e que muitas vezes a gente vai vivendo e não sabe, não tem consciência, não conectou com aquela história. Então, acho que isso é uma das. Eu volto à sua pergunta, né? Que você fala, quem é que faz isso? Eu acho que é isso, eu acho que é uma sociedade, é um país, é a própria família, todo esse lugar, e que um dia a gente acorda, ou não. Eu espero que que todas acordem, né? Despertem. Que Mas despertem para a violência que sofrem, para a violência que cometem, né? Quando exatamente. querem tentar enquadrar mulheres por características físicas, por determinadas formas de expressão. Não, porque você deveria se expressar de uma determinada forma. Não, porque é mais adequado que você tenha cabelo liso e não cabelo cacheado, porque um cabelo cacheado pode trazer mais agressividade. Uma mulher não pode ser assertiva, porque se ela for assertiva, ela está sendo agressiva. Você não pode se expressar de forma tão segura. Você tem. Mulher não é mais insegura, demonstre mais insegurança. E aquela trajetória que a mulher construiu para saber quem ela é, afirmar a sua identidade, e desse lugar não admitir ser enquadrada por mais ninguém, você quer que a pessoa retroaja para que ela se adeque ao seu ponto de vista. Isso é muito violento. E, inclusive, a gente tem esses sistemas de permissão, que a minha próxima pergunta é sobre isso, sobre essa questão das permissões que a gente tem, sobre esses enquadramentos de quem pode fazer o quê, de acordo com características de determinadas formas, porque isso, inclusive, me lembrou no coletivo Caliandra, que a gente fez na universidade, um filme chamado 3 centímetros, que a questão da arte é justamente o argumento, é como é que eu vou contar essa história para sensibilizar o outro que aquilo que ele está fazendo é violento. Então, algumas pessoas começaram a ser barradas no fórum aqui na cidade de Palmas, porque faltavam os ditos 3 centímetros do joelho. De quem é esse corpo? É do vestido, de quem está com o vestido. Porque se esse vestido tivesse num outro gênero, também não entraria. Então, estamos falando de corpos de mulheres. E aí a gente foi construir a narrativa a partir da perspectiva do acesso à justiça, porque as mulheres já caminham longas distâncias para poder estudar, para poder se formar, para poder ter emprego, para poder ter saúde, sobreviver, viver, para chegar num ambiente que, em tese, vai dar esse acesso em estricto senso, poder judiciário, acesso, audiência de violência doméstica que seja, e ainda faltam 3 centímetros para essa mulher acessar a justiça social. Aí você para pensar, nossa, eu não tinha pensado nisso. E o lugar que você faz, que você coloca seu público e as pessoas que participam da sua oficina, e aí deixando claro, tá? A Carla trabalha com pessoas em geral, ela não está trabalhando só com artistas, com atores, não, ela está trabalhando com mulheres, para que justamente levem essas mulheres a problematizarem, a rememorarem essas histórias de vida, porque, queridos, as narrativas elas são importantíssimas. A gente sempre fala que ouvir histórias da nossa família é importante para as crianças, mas ouvir e contar histórias é importante para os adultos. É interessante que a gente tem um boom hoje em dia da justiça restaurativa que remonta aos povos originários que se reuniam em rodas na fogueira para compartilhar as histórias do dia a dia. Queridos, qual é o espaço que nós damos na nossa vida cotidiana para contar e recontar histórias, para ouvir o outro? Está faltando lugar, né? Está faltando esse espaço onde a gente possa, inclusive, recontar as nossas histórias, inclusive reelaborá-las. Porque às vezes, quando você tem, sei lá, 15 anos e descobriu que seu cabelo era cacheado, tem criança que desde os 2 já sabe que o cabelo é cacheado e tem que dar um jeito, dê um jeito nesse seu cabelo, desde os 2 anos de idade. Ou mais velha, e aí ela para pensar, mas quem sou eu? Quem é esse corpo? Que cabelo é esse que eu preciso ter para poder entrar nesse lugar?
Que aí é a questão das permissões. Os corpos e como esses corpos se manifestam cria um sistema de permissão ou de negação de acesso na sociedade. Como é que você olha isso? E como é que você trabalha isso também na palhaçaria? Eu trabalho muito através da observação. Né? Assim, quando a gente vai para a minha aula, eu dou um exercício específico, que no início é uma cadeira, que eu faço uma entrevista com a pessoa com máscaras, que ela escolhe, e eu faço várias perguntas. E essas pessoas vão falando sobre ela, e é assim, muito interessante esse exercício, porque tem gente que fala assim, meu Deus, o que tem essa cadeira? O que tem nessa cadeira? Não é possível. Estou falando coisas, eu lembrei de coisas que eu nem lembrava. O que tem nessa cadeira? É possível, tem alguma coisa aqui. Oh, não, gente, é inconsciente, né? A gente trabalha no inconsciente. O meu trabalho é isso, é no inconsciente, vai para o consciente, e do consciente vai para a técnica, que a palhaçaria é uma técnica. Então, tem a triangulação, você está sempre olhando para o público, tem a pausa, tem uma técnica, como uma arte qualquer. Só que tem esse trabalho dentro do inconsciente. Então, é isso, é você se conectar com você mesmo. Por exemplo, tem um exercício que eu dou, também é muito interessante falar sobre isso, é a raiva. As mulheres têm uma dificuldade imensa de acessar a raiva. Então, é um exercício específico. Eu dou um no módulo 1 e dou um no módulo 2. No módulo 2 eu já dou mais sobre raiva, mais diretamente. Que aí já é um outro lugar, você já está com a sua palhaça. E o módulo 1 eu dou um exercício que é uma reclamação, mas que ele chega nesse lugar da raiva, reclamar de alguma coisa. E aí eu observo como as mulheres têm dificuldade de encontrar a raiva, de chegar na raiva. Os homens fazem assim, ó, eles chegam em 1 minuto, eles levantam a voz assim, ó, em 1 minuto. Que você vai crescendo, vai crescendo até estourar. Eles pulam até a etapa, eles começam aqui, já vai para. Ele fala, não, é ir crescendo. As mulheres não saem daqui. Tem as exceções, tá? Falando aqui não é exceção, não saem daqui, elas não conseguem. E aí eu pude observar muito sobre esse lugar da mulher, que a gente volta, resultado da comportada, né? Porque a nossa raiva, ela está sempre ela nunca é legitimada. Então, assim, ou a gente está emotiva, ou a gente está de TPM, ou a gente está, o marido, né, o namorado não comeu direito. A gente sempre ouve isso, né? Alguma coisa assim. Não, gente, eu estou com raiva. É normal, também sinto raiva. A minha raiva não precisa estar atrelada a nada. É raiva. E a energia da raiva, ela é importantíssima. A raiva, ela impulsiona. A raiva, ela dá limite. A raiva, ela dá criatividade. A raiva, ela dá muitas coisas. A raiva positiva, ela dá muitas coisas. É boa essa energia, mas a gente não acessa ela. Porque a gente nem sabe quando está com raiva. Porque isso está ligada a 1000 coisas. Fala, não, gente, eu estou com raiva. Não estou de TPM, não é raiva. Não estou emotiva, não é raiva. E aí eu dou um exemplo muito legal, aquela minissérie, eu não sei falar em inglês, é Bridgetown, não sei se é essa, mas é uma minissérie que acho que o nome é esse, Bridgetown. E tem a Rainha Charlotte. São várias histórias. E aí tem a história da Rainha Charlotte. Eu acho que essa série está no, não sei se é Netflix, enfim, mas é Bridgetown, é Bridgton, acho que é Town, de cidade, de país, né? Town. A história da Rainha Charlotte é muito interessante, porque tem toda a história que ela é vendida, enfim, né? E ela está numa carruagem com essa cena, eu até compartilhei no meu Instagram, e eu falo sobre isso. Ela está numa carruagem com o irmão, e ela está com aquela cara, e eles estão viajando, aí o irmão vem e fala, mas irmã, você está tão séria, estamos aqui, não tem um sorriso até agora. E aí ela faz toda ela descreve o espartilho dela, que é genial, um texto genial, que ela fala, se você estivesse com um espartilho de barbatanas de tubarões, quase te furando, porque se eu cair, eu morro, não sei lá, se você tivesse isso, você talvez estivesse como eu. Enfim, ela dá um texto todo dramático, e ele vira para ela e fala assim, nossa, mas você está muito emotiva. E ela fala, não, eu estou com raiva. É tão maravilhoso. É uma mulher que entende a sua condição. Entende assim, e ela dá um limite nele ali, e aí ela fala, não, eu não estou emotiva, eu estou com raiva.
Nossa, quando eu vi isso, eu falei, uhul! Que ótimo! Uma mulher que se manifestou, que entendeu a sua condição, que colocou esse homem no lugar dele. Para de confundir a minha raiva. Para de me enfraquecer na minha raiva. Deixa eu viver essa raiva. Então, assim, esses sentimentos, né, que a gente não percebe, não vê, passa batido, porque tem essa sociedade que quer nos diminuir no nosso sentir, né? Então é muito interessante quando eu dou essa oficina, que eu dou esse exercício, já tiveram coisas revolucionárias acontecendo nesse exercício, na vida, né? Quando acaba a oficina, passa-se um mês, a pessoa vem falar comigo, já tiveram coisas assim revolucionárias, mudanças, enfim, separações por conta desse exercício. Porque a pessoa não se deu conta que via com uma pessoa que estava sempre diminuindo a sua forma de agir, a sua forma de falar. E aí ela falou. E a pessoa falou: Nossa, mas agora tá com raivinha? Calma aí, mas não era assim. E aí entende todo esse contexto que você vive, né? Então, assim, eu acho que é esse, a gente entender esses sentimentos. O que eu estou sentindo agora? Eu trabalho muito a palhaçaria, muita ação presente. Então, eu sempre falo, quando tem um exercício, alguma coisa, eu falo, o que você está sentindo agora? O que você está sentindo agora? E a pessoa fala, mas eu estava com raiva da pessoa estar fazendo isso. Eu falei, então por que você não fez sua raiva? Por que você está mentindo? Ela fala, eu menti, né? Mentiu. Por que você mentiu? Por que você não expressou isso? Porque eu achei que não ia ficar legal, porque eu ia magoar. Ué, mas o problema é da outra pessoa. Se ela magoar, ela vai ter que ir o problema dela para resolver. Cada um com o seu problema. O problema é sempre nosso. E aí, isso Nunca. gera, inclusive, um dos estereótipos que a mulher tem ao longo do tempo, de que não é lhe permitido expressar a raiva, aí ela tem que falsear essa raiva, então ela está mentindo, não sendo verdadeira com ela nem o outro, então a mulher é dissimulada. Olha onde chega a contenção do sentimento. Perfeito, perfeito. Perfeito. É porque alguém ditou essa regra, né? E ela teve que lidar com essa regra. Então ela se adequou, se adaptou, só que isso gerou um novo estereótipo, por ela não ser verdadeira com ela mesma e ser autêntica em relação aos sentimentos. Essa questão da educação das emoções, da educação vinculada às emoções, aos sentimentos, ela começa como um movimento mais ou menos na década de 70, de 80, só que a gente ainda vive numa sociedade do cala a boca e engole o choro, porque a gente não ensina as crianças a reconhecerem isso que você faz na oficina. O que você está sentindo agora? Não, eu estou frustrada. Não, mas o que começou a frustração? Foi raiva. Não, por que você está ansioso? E aí a gente vive um boom de ansiosos e de movimentos de ansiosos no mundo inteiro hoje, porque a pessoa não sabe reconhecer o que ela está sentindo. Dar nome para isso, dar um sentido, um significado, uma explicação. Sim, eu estou com medo de não passar no vestibular, eu estou com medo do rapaz, da moça não querer relacionar-se comigo, mas não sei o quê. Não, o fulano não quer ser meu amigo. E isso, os adolescentes que passam muito por isso ficam assim, não, mas meu corpo foi criticado, me deixou inseguro. E assumir esses sentimentos e fazer isso. Sentimento, ele não é bom, não é ruim, não tem essa valoração de que existem sentimentos para homens e sentimentos para mulheres. Não, existem sentimentos humanos. A gente faz uso de todos eles. Só que a algumas pessoas é dada a permissão de mostrá-los, de expressar esses sentimentos, e para algumas pessoas em determinadas situações isso não pode ser, não, isso não é adequado, isso não é papel de moça, isso não é papel de rapaz, se controle, se contenha. Mas se aquela pessoa não entende aquele sentimento, ela não sabe processar. E aí a gente tem, não é à toa que Nietzsche vai lá e fala que o ressentimento move o mundo, porque a gente foi também educada a cala a boca, engole o choro e não identifica o que você está sentindo. Aí um monte de gente, principalmente agora pós-PAN, né, procura vários tratamentos e terapêuticos para entender o que é isso, porque foi muito medo, foi muita raiva, foi muita dor de perda.
E todas as pessoas tiveram que lidar pela primeira vez nesse movimento mundial que aconteceu em 2020, 2021, 2022, tiveram que lidar com seus sentimentos e tiveram tempo para poder lidar com seus sentimentos e falar assim, eu não consigo entender isso. Ou seja, eu não estou conseguindo me entender. Uhum. E aí dá ansiedade, porque eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, só sei que tem um bolo de coisa na minha mente, no meu peito, no meu corpo, e eu não sei como lidar com isso. Então, você ensina o que nós, pais, mães, sociedade, deveríamos já ter aprendido a fazer ao longo da vida, que é educar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos adultos a escutarem os seus sentimentos e aprenderem a lidar com eles, inclusive para não se tornarem mães que não escutam os sentimentos dos filhos, pais que não escutam os sentimentos e não validam esses sentimentos dos filhos, chefes, esposas, clérigos, etc. Todos os papéis da sociedade que, quando tem que lidar com o sentimento do outro, não sabe o que fazer. É engraçado isso, né? Porque quando você tem pouco para falar sobre algum sentimento, a mulher foi educada a procurar uma outra mulher para falar, porque a mulher é quem entende os sentimentos. E aí você tenta conversar isso com o homem, não. Vamos fazer alguma outra coisa? Não é a distração, não tem um ouvido disponível algumas vezes, né? E não, vamos fazer outra coisa e você esquece isso. Esquecer não é resolver. Não mesmo, não mesmo. Nossa Senhora, esquecer é uma bola de neve, né? É a bola do esquecimento. Você vai ver, essa bola está enorme, né? Você vai olhar e falar, meu Deus, isso aqui é tudo que eu esqueci. Isso poderia ser um argumento maravilhoso. Isso poderia ser uma performance de uma palhaça, por exemplo. Chegar com uma bola enorme e falar para a plateia, essa aqui é a minha bola do esquecimento. De tudo que eu esqueci, eu criei essa bola enorme. Sabe? A palhaçaria vai trabalhar nesse lugar. Porque é o que eu sempre falo, não tem certo e não tem errado. Tem o que você dá conta de fazer. Sabe? E só para dar um exemplo, assim, muitas pessoas, de repente, nem sabem, né, o que é a palhaçaria, por onde transita. Dar um exemplo bem rápido, assim, sobre o que é na prática, né? Enfim, eu tenho uma cena que eu faço com a minha parceira de grupo, com a Vera, que a gente tem um espetáculo chamado Duas Palhaças. E aí, nessa cena que eu estou com ela, eu tenho que fazer ela dormir. Eu preciso fazer ela dormir. E eu estou lendo um capítulo de um livro, ela precisa dormir. E ela não dorme nunca. E eu estou lá lendo aquele livro, daqui a pouco eu olho para ela e falo, dormiu? Ela faz... Fala, e vou. Teve um dia que uma mulher da plateia dormiu, na primeira fila. A mulher dormiu. Ela escolheu a primeira fila para dormir. Na última, não. Na primeira fila ela dormiu. Bom, eu vi essa mulher dormindo. O público viu essa mulher dormindo. Então, o público olhava para a mulher e olhava para mim. Porque eu, naquele momento, em relação à sociedade, eu falhei. Entende como é que funciona? Eu falhei ali. Eu falhei completamente. É uma falha, uma atriz está em cena num lugar de hierarquia. Imagina, todo holofote em cima de mim e alguém do público morre, dorme. Eu falhei. Só que eu sou palhaça. Eu sempre falo, eu sou palhaça para não sofrer. Eu sou palhaça. Então, o que acontece? Como a minha cabeça, como a minha palhaça vai resolver esse problema, que eu tenho segundos para resolver isso, porque eu tenho que resolver esse problema. E aí, o que eu faço? Você precisa acordar essa mulher. Então, eu olho para a velhinha, falo, você dormiu? Não. Aí eu viro para ela e falo, bom, até ela já dormiu e você não dorme. Jogo luz no problema. Porque o lance é esse, é você jogar luz. Se você esconder vai virar bola. Eu não tenho como esconder esse problema. Está todo mundo vendo, eu jogo luz nele, eu amplio ele. Todo mundo ri, o que acontece? A mulher acorda. Todo mundo riu, a mulher acordou. Né? Porque não teve, eu ainda estou certo. Eu não tinha que fazer alguém dormir naquele momento. Ela dormiu. Então está tudo bem. É esse nível de estar tudo bem. Eu não vou me incomodar porque ela dormiu. Uma atriz, talvez, ficasse incomodada, chegasse no camarim e falasse, meu Deus, dormiram na minha cena, eu sou péssima. Mas é isso, parece não sofrer, está tudo certo. Eu tinha que fazer alguém dormir naquele momento. Ela dormiu. Não foi a minha parceira, mas dormiu outra pessoa. Está resolvido o problema. Só que eu preciso acordar. E aí eu
uso essa estratégia para acordar ela. Ela acorda. Perante a sociedade, eu voltei para o meu lugar top, né? Ali, primeiro lugar, voltei para o lugar de hierarquia. Eu consegui fazer a pessoa dormir. Só que eu tenho um outro problema. Eu coloquei ela em vulnerabilidade com todo mundo. Porque eu faço ela ali, eu boto as pessoas para rirem de uma situação na qual ela é protagonista. Então, eu tenho um problema para resolver, porque eu também não posso fazer isso. Então, rapidamente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que botar essa mulher junto com a minha parceira, para elas duas ficarem em cima novamente e eu voltar para a falha humana, que é o lugar da palhaça, do palhaço. É esse lugar que erra, que é o decadente, o que não dá certo, mas tem toda uma inteligência atrás disso. E aí, novamente, eu olho para a velhinha e falo, dormiu? Ela fala, não. Eu falo para ela, eu dou o foco, ela dormiu? Ela fala, não. Agora eu tenho dois problemas. Uma que não dorme e a outra que não dorme. E ela está atentíssima, e aí as duas começam a se conectar contra mim. Então, ela falhou em algum momento, porque a gente falha, mas ela volta para o lugar dela de hierarquia, eu já estive ali em cima, desço novamente do meu lugar, e aí a gente faz uma estrutura ali de vida, porque a vida é isso, é um sobe e desce, de errados e certos, que está tudo bem. E aí você me lembrou, Carla, porque teve um humorista homem dando uma entrevista no espetáculo que fez, e ele dizendo que estava arrasando nas piadas que ele estava contando, e um cara dormindo na primeira fila. Ele estava muito incomodado com aquilo. O cara dormindo é possível. Aí ele faltou fazer picadeiro, que não fazia parte da cena, né? Não fazia parte do espetáculo. E ele incomodado, e ele não aguentou, não se aguentou e falou assim: mas alguém cutuca essa pessoa que está dormindo aí na frente? Aí ele responde: eu estou ouvindo, mas eu sou cego, por isso que meu olho está fechado. E aí, no diálogo, ele jogou para a plateia devolveu para ele, e ele falou assim: o que eu faço com isso? Esse jogo dessas narrativas é só para a gente poder entender também que na dramaturgia a gente está vendo isso em cena. Uhum. Só que a gente vivencia isso no dia a dia. Sim. Essa é a realidade para a gente poder perceber. Então, muitas vezes, e aí colocam isso como se fosse uma coisa excepcionalista, mas assim, quando você para conversar com uma criança e você faz isso dessa altura e a criança aqui embaixo, você está reafirmando essa hierarquia. Uhum. Queridos, lembrem-se, a comunicação é muito mais não verbal do que verbal. Isso precisa ser reforçado. Quando você abaixa para conversar com o mesmo nível que uma criança, você está horizontalizando aquele diálogo. Você está se colocando num lugar para entender a criança. Da mesma forma como sei lá, uma pessoa que ocupa uma posição de chefia na empresa precisa corrigir um funcionário, ele chega no funcionário e fala a questão que está acontecendo. Isso é até uma questão ética dentro de uma empresa. Você não usa a sua posição de liderança podendo utilizar o discurso e a voz mais branda do universo e chama a atenção daquela pessoa no coletivo. Você fere todos os princípios éticos, morais e empresariais, inclusive. Você tem estratégias para fazer isso. E também a gente sabe que quando as pessoas recorrem a essas determinadas estratégias, está embutido ali um valor, está embutido ali uma intencionalidade. Então, alguém que fica chamando a atenção de pessoas no ambiente de trabalho de uma forma coletiva, ele está querendo intimidar, ele está querendo coagir, ele está querendo violentar aquela pessoa e quer testemunhas de que eu figura eu estou no poder, mas eu sou essa figura santa e santificada que quer melhorar aquela criatura que está ali. Ela não escuta e vocês são também minhas testemunhas que ela não ouve. Olha a cena que uma pessoa nessa situação cria. Mas ele, basicamente, uma pessoa dessa, seja uma chefe ou um chefe, a intencionalidade desde sempre foi humilhar. Se fosse corrigir, reorientar, dar feedback, ele sentaria com essa pessoa e conversaria. Olha, tá vendo isso aqui? A gente faz assim, assim. E isso qualquer pessoa sabe, não é novidade nenhuma no universo profissional, né? E quando a gente traz isso para as relações entre
para as relações sexistas, tem reforços, inclusive, porque você está reforçando, inclusive, discriminações históricas, estereótipos históricos, e você está tentando enquadrar, invisibilizar, diminuir, reduzir. E o que você faz nesse exercício é você transitar nessas posições para fazer com que as pessoas que estão na plateia, que estão em cena, vivenciem isso. E olha que bacana, ao invés de ser impactado pelo problema, como eu via na narrativa desse humorista, você transitou. Se surgiu uma outra coisa, como é que eu vou fazer? Então, isso é inclusive uma habilidade pedida para qualquer pessoa, seja flexível. Então, quando surgir um problema, o que você pode fazer para solucionar? E isso gerou uma dinâmica, mas você teve a empatia, a sensibilidade de perceber que eu também não poderia deixar o foco naquela mulher, porque eu estou vulnerabilizando ela. Claro, lógico. Quando eu lanço foco numa mulher para fazer, olha ali, ela dormiu, olha ali, ela errou, eu estou vulnerabilizando ela perante 100, 300 pessoas, Claro. 4, 6, não importa. Então, eu sou a autoridade do palco, né? Naquele momento. Cabe a mim também saber qual o uso do poder que eu faço nesse momento para trazer essa mulher, para integrá-la, não para excluí-la. Isso foi fantástico, seu exemplo é maravilhoso e a gente pode fazer analogias mil com ele. Ela estava dividindo ali o protagonismo comigo, porque a partir do momento que todo mundo olha para ela, ficou todo mundo ali. Então, eu tinha que tirar esse protagonismo dela, trazer, mas também não deixá-la vulnerável. Então, assim, é toda uma manobra que eu acho que a palhaçaria é possível, porque isso não tem julgamento, não tem certo e não tem errado. Tem o que ela deu conta de fazer, que foi dormir no espetáculo. E qual é o problema? Qual é o problema de dormir no espetáculo? Entendeu? Então, assim, é isso. A atriz vai ficar, meu Deus do céu, mas eu palhaça, não, entendeu? Eu dormi, tá ótimo, eu tinha que fazer a outra dormir, meu Deus, a outra dormiu, só mudou a pessoa, mas tá tudo bem, eu acertei. Né? Eu acertei, vocês não querem acerto, eu acertei. Então, assim, é esse lugar, sabe, que a gente vai transitando. E aí também, Cris, assim, eu não trouxe para cá ainda tem as mulheres trans que, né, hoje em dia a gente está tendo palhaças vindas de mulheres trans também, que estão tendo muitas, têm também dificuldade, sabe, de serem aceitas. Tem palhaços, esse termo palhaço está vindo também. Quando a gente trouxe o termo palhaça em 1991, foi um auê, entendeu? Foi um auê, palhaça, 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 palhaça. Então agora tem um palhaço que a gente também está tendo que falar, está tendo que olhar, está tendo que trazer para dentro, né, do tradicional, do conservador, enfim. Então, são essas mudanças, né, que a gente vai trazendo. Já dirigi também um grupo, tem um grupo chamado Circo de Soleides, nem Soleides, porque era um grupo só de mulheres palhaças, e hoje em dia houve uma pessoa que transicionou, e agora é um palhaço. Então, o nome do grupo era Circo de Soleides, sempre é conhecido assim, sempre foi assim. Então, agora colocaram nem Soleides. Então, assim, como que você também vai mudando essas narrativas, né? Como que você vai abrindo portas para a inclusão, para incluir também essa outra pessoa, né? Quando você tem alguém no grupo, por exemplo, que transiciona, e o seu grupo é só de mulheres e elas fazem uma palhaçaria feminista, elas fazem um trabalho de mudança das músicas, das marchinhas, das músicas machistas, fazendo paródias com outras, que é sensacional também o trabalho desse grupo. Então, assim, como também, né, a gente vai abrindo portas para outras formas de palhaços e palhaços, né, que estão aparecendo. Eu acho que isso é um trabalho maravilhoso, porque você não está reforçando estereótipos, nem invisibilizando pessoas, nem reforçando estigmas, porque muitas vezes, quando a gente está em alguns círculos, fala assim, mas você está discutindo esses temas sobre diversidade, sobre pluralidade, sobre isso, sobre aquilo, mas não tem ninguém aqui que pertence a esse universo que você está falando. Eu falei, não tem, ou a gente não teve olhos para olhar para isso. E muitas vezes, quando esses diálogos acontecem em reuniões, palestras, grupos, geralmente vem uma pessoa e levanta assim, você não olhou para mim porque eu pertenço a esse grupo.
Aí a outra levanta a mão, você não olhou para mim, porque eu pertenço ao grupo. A gente trabalha há 10 anos junto, 20 anos junto, e eu pertenço a esse grupo. E quando você fala que não tem, você quer me apagar desse grupo? Então, quando você fala sobre isso, é a importância também da gente não reforçar invisibilizações que estão sendo historicamente construídas, reforçadas, que atrapalham a identidade e o exercício do ser, do viver. E isso é matar pessoas. O que não se percebe é que isso mata pessoas. Quanto mais invisibilidade, quanto mais tentativa de apagamento dessas identidades, você está condenando essas pessoas a um julgamento moral, social, que permite morte, que permite distinção social. E isso, na seara que eu atuo, eu trabalho com direito e com a área da saúde na terapêutica, então, assim, você acaba permitindo que o seu colega que ouviu você falando isso autorize a tratar a pessoa mal também, a não enxergá-la, a não visibilizá-la. E isso em pequenos grupos, seja família, religião, trabalho, etc., amigos, e em vários grupos. Então, muito cuidado com não olhar, com não ver o outro. E aí eu gosto muito da frase do Howard Zer, que está vinculado com esse, ele tem um livro chamado Trocando as Lentes, que basicamente é essa metáfora. Eu não consigo mudar ou tratar qualquer outra pessoa de forma diferente se eu não mudo a minha forma de olhar. Porque não é o outro que tem que mudar, botar um holofote para dizer quem ele é. Sou eu que preciso modificar o meu olhar para poder perceber cada um como ele é. Exatamente. Senão eu estou sendo realmente violento, porque eu quero que o outro se adeque ao meu olhar. Então, se você, a gente já viu isso ao longo da história, né? Se você não pertence a uma determinada raça, nacionalidade, etc., morte. A gente já viu isso acontecer uma série de vezes na face da história. Atualmente, isso começa a florescer como se fosse era venenosa e espinhosa no mundo, com xenofobias, crítica e rechaçamento a imigrantes, etc. E a gente precisa perceber que olhar é esse que eu vou construir sobre o outro, mas não é o outro que vai mudar, sou eu que também preciso me colocar nesse lugar de mudança, porque senão eu não incluo, que é essa questão. Eu não estou incluindo, eu estou segregando, eu só estou reforçando segregações. E autorizando outras pessoas a fazerem o mesmo que eu fiz. Olha só. E quanto mais longe a gente chega, mais responsabilidade a gente tem, né? Então, assim, às vezes a cada entrevista que eu estou dando, eu tenho consciência que às vezes eu estou aqui e a outra não está. Então, eu acho importante que eu fale dessa pessoa, né? Porque eu estou nesse lugar que a outra pessoa não chegou, ou vai chegar, ou eu não sei se vai chegar, enfim, mas de alguma maneira eu falo dela porque eu acho que é importante saberem que essa pessoa existe. Então, eu falo muitas vezes, eu não consigo também chegar a algum lugar, mas chegou uma aluna minha, né? Chegou alguém que já passou por mim, que está levando isso, né? Eu acho muito bacana. Eu sou muito apaixonada assim, pela palhaçaria feita por mulheres. Eu acho que a gente é um rizoma, sabe? Eu acho que a gente começou com o meu grupo lá atrás, em 91, né? Quando a gente decidiu, peitou, passou por muita coisa. Organizamos um festival internacional, a gente botar as mulheres no mercado de trabalho, isso mudou toda a história do Brasil e a palhaçaria, né? Dentro do Brasil e fora do Brasil. A gente começou a ficar conhecida internacionalmente. Foi o meu grupo que né, construiu toda essa história. Hoje já somos vários festivais a partir do nosso. Temos várias mulheres palhaças, acadêmicas, fazendo doutorado, escrevendo livros. Temos a Antônia Vilarim, que vem com a Palhaçaria de Terreiro, fazendo todo um trabalho super bacana sobre essa palhaçaria, até que se recorta a Palhaçaria de Terreiro, com a história dela. Enfim, então a gente tem um movimento agora que eu sou muito orgulhosa, assim, eu até brinco, falar, gente, eu já posso morrer, né? Porque eu já plantei aí uma semente, já virou um baobá. Então, assim, eu estou muito feliz já com isso, porque né, você começar lá atrás, ouvir a primeira frase, né? Quando a gente ouviu, tira esses narizes, vocês são tão bonitinhas. Foi a primeira frase que a gente ouviu de um palhaço, um homem, quando a gente falou, botou o nariz e falou, quero ser palhaço. Por que vocês não tiram esses narizes? Vocês são tão bonitinhas. Em 1991. Se a gente realmente tivesse parado e escutado essa frase dessa maneira de paralisar a gente,
eu hoje não estaria aqui, não teria essa tradição toda que a gente tem hoje, toda essa mudança dentro desse cenário, né? Então, assim, foi uma frase, uma que eu sempre falo para as mulheres, não parem, não parem por causa das frases. Sigam adiante, sigam o coração de vocês. Né? Se vocês querem muito uma coisa, tenho muita certeza, segue. As frases, elas vão vir. Vai vir tudo para te paralisar. Segue adiante, confia. Tudo que é nosso é bom. Eu falo muito, essa frase já virou camisa, essa frase já virou quadrinho que as minhas alunas botam. Tudo que é nosso é bom. Confia, sabe? Confia, vai, segue adiante. Porque é isso, a gente ouve muitas coisas que podem nos paralisar, né? O negócio é estar atento e falar, não, isso não serve para mim. Ah, isso vem, isso vai, isso vem, isso vai. E vai indo, né? E vai seguindo. Eu acho que é isso, esse é o nosso desafio, né? Sim, Carla. E assim, eu quero te agradecer muitíssimo, porque vamos compartilhar um pouco dos bastidores do programa, né? Eu assisti um trecho da entrevista da Carla no Instagram. Eu falei, gente, eu preciso localizar essa mulher. E localizei no Rio de Janeiro para a gente poder fazer essa entrevista e trazer essa discussão. Porque para a realidade aqui que nós vivemos no estado do Tocantins, onde a gente tem um alto número de violência doméstica, de criminalidade em relação à mulher, de violências cometidas em relação à mulher, é importante você trazer esse recado. É importante para a gente você trazer a sua voz para que a gente possa aumentar e engrandecer a nossa voz também, Carla, para que as violências não sejam ocultadas, varridas para debaixo do tapete, invisibilizadas, para que você ajude a gente a jogar a luz para as violências que são cometidas e fazer com que as pessoas tomem providência e que as mulheres se empoderem de quem são, para que possam se direcionar na vida, criando suas próprias narrativas de quem elas são e não deixando e não permitindo que ninguém jamais, do lugar onde elas conseguiram se identificar, admita que alguém tente diminuí-las ou digam para elas, parem de sorrir. Parece até um deboche essa sua risada. Não, gente, permita a pessoa rir, porque o sorriso é a forma mais autêntica de expressão. Então, jamais, queridas mulheres que ouvem que assistem ou que ouvem, porque às vezes a gente deixa o programa lá e só escuta, nunca deixem alguém tentar te enquadrar de uma forma que você não é, que te viola, que te agride. Assuma quem você é e demonstre ou construa essa segurança de quem você é. Então, Carla, eu queria te mandar um beijo, um abraço. E quando a gente se encontrar, eu dou esse abraço, esse beijo pessoalmente, porque nós somos latinos, nós somos brasileiros, nós somos pessoas afetuosas e nos orgulhamos disso. Isso não é fraqueza. Nós nos orgulhamos disso. Muito. E eu queria... É um povo único. E eu queria também que você assim, deixasse um convite para quem quiser conhecer suas oficinas, conhecer melhor o seu trabalho, trazer ou levar seu trabalho para um outro país, para um outro estado. Apresente como é que você trabalha, o que você pode oferecer para essas pessoas, que já falou bastante, mas assim, de uma forma mais objetiva. Pode me convidar, porque eu trabalho com isso, e tendo uma proposta, tendo pessoas interessadas, a gente pode seguir com essa missão, porque não é só um trabalho. Essa iluminação que você traz, essa luz, é para iluminar o caminho de muita gente. Um beijo, Carla. Bom, antes de falar isso, eu queria dizer que tem duas palhaças incríveis aí em Tocantins que eu dirigi, que é a Esther e a Gi, a Giovana. Elas são palhaças, tem um espetáculo chamado As Charlatonas. Estive aí em Tocantins dirigindo as duas. A Esther já é minha criazinha, assim, desde que começou, quis modificar o número dela, e um número lindo, que ela também traz a avó, traz a mãe, traz todo esse lugar de Tocantins. Enfim, queria deixar esse beijo enorme, dizer que eu adoro Tocantins. Eu estive em Taquarussu, dirigindo elas, e estão por aí. Fiquem atentos, que as charlatonas estão sempre fazendo espetáculo por aí. E que, assim, eu sou do Rio, dou oficinas no Brasil inteiro, viajo muito. Meu Instagram é Casa da Palhaça, né? @Casa da Palhaca, né? Que não tem cedilha. Meu nome é Carla, que está também no meu nome.
pode começar a me seguir lá, às vezes eu falo algumas coisas da profissão, enfim, divulgo minhas oficinas lá. E também sigo palestras, quem quiser me ouvir, que eu tenho para dizer. Dirijo espetáculos, eu tenho uma oficina muito legal chamada Parto de Mim, que é uma oficina para palhaças, né? Ou para quem já está querendo entrar nesse lugar, ou que não é palhaça, mas também quer entender esse lugar de onde se parte, né? Que é esse trabalho Parto de Mim, que é um nome que acabou ficando dúbio, né? Do partir, do parir, enfim, que é desse lugar da sua visão de mundo, e da oficina módulo 1, módulo 2, módulo que quer ser palhaça, forma palhaças, e é misto também, tá, gente? Mas eu tenho um amor pelas mulheres, então eu tenho um recortezinho muito assim para as mulheres, mas a minha oficina também é mista, que eu acho que é importante também a gente abrir os homens, né? E é isso, queria agradecer imensamente, adorei estar aqui, adorei conversar com você. Um beijo para quem está quem vai nos assistir, e um beijo grande para você também. Obrigada, Carla, e agradeço de coração a luz que você traz aqui para o Tocantins também. E quem está nos assistindo, se inscreva no canal, siga a Carla no Instagram e também participe, quem sabe, trazendo a oficina para a sua cidade, para o seu estado, para você conhecer um pouco mais dessa outra perspectiva de parir, de parto de si. Obrigada, Carla. Um abraço. Tchau, tchau. Um beijo.